Agora vamos falar um pouco sobre os avanços na robótica para o bem das pessoas. Cientistas da Itália desenvolveram um robô em forma de mão que é capaz de se movimentar e segurar objetos pesados e que pode ser uma solução para vários tipos de deficiência. Vamos conhecer os detalhes. Um estudo desenvolvido por cientistas italianos resultou na criação de uma mão robótica flexível, que é capaz de se movimentar e erguer até 1000 vezes o próprio peso. O mecanismo conta com pequenos atuadores impressos em 3D, dispositivos que convertem energia e sinais em movimento. Eles operam como músculos artificiais. A equipe de pesquisadores do Instituto Italiano de Tecnologia usou uma resina flexível para permitir os movimentos. A mão conseguiu dobrar os dedos, torcer a palma e girar sobre seu pulso. Os cientistas partiram de um músculo artificial tradicional e desenvolveram uma nova classe de músculos artificiais, feitos de um único componente monolítico. O desenvolvimento de tecnologias como essa é importante, por exemplo, para ajudar na composição de próteses mais precisas e realistas, que podem proporcionar maior bem-estar e qualidade de vida para pessoas amputadas ou com deficiência. O estudo foi publicado esta semana na revista Science Robotics. Vocês sabiam que já houve uma confusão astronômica que matou Plutão? Pois é, há exatos 17 anos foi descoberto Eris, o então 10º planeta do nosso sistema solar. Essa descoberta foi anunciada ao mundo, mas o que era para ser mais um grande feito da ciência deu início à maior discórdia da história recente de astronomia. Esse é o tema da coluna Olhar Espacial de hoje. Com ele, Marcelo Zurita. Vamos lá. Olá pessoal, saudações astronômicas. Se você acha que só política, religião e futebol são capazes de gerar as grandes tretas da humanidade, precisa conhecer a história de Eris, que seria o 10º planeta do Sistema Solar, mas acabou se tornando o pivô da maior discórdia da história recente da astronomia, que resultou na morte de Plutão e do próprio Eris. Os fatos que culminaram nessa tragédia planetária se iniciaram em 2003 no Observatório do Monte Palomar, na Califórnia. Um grupo de astrônomos liderados por Mike Brown varria o céu à procura de grandes corpos no sistema solar exterior, os chamados transnetunianos. Eles já haviam descoberto os Quasar, Orco e Sedna, mas em outubro daquele ano, um pequeno ponto luminoso foi detectado se movendo tão lentamente que passou despercebido pelo sistema automático de busca. Em janeiro de 2005, os astrônomos resolveram revisar as imagens registradas nos anos anteriores, procurando por objetos mais lentos. Foi então que encontraram, naquelas imagens de outubro de 2003, o astro se deslocando lentamente na direção da constelação da Baleia. De cara, a descoberta já se mostrava muito importante. Aquele objeto estava mais afastado e parecia ser maior do que Plutão, um mundo distante que seria o 10º planeta do Sistema Solar. Mas Brown e sua equipe resolveram não anunciar sua descoberta imediatamente. Preferiram fazer mais observações para uma determinação mais precisa da sua órbita e da sua massa. Só que uma outra treta acabou precipitando esse anúncio. Em 27 de julho de 2005, o espanhol José Luis Ortiz reportou a descoberta de Almea, um outro objeto transnetuniano que ele anunciou como o 10º planeta do Sistema Solar. Seria só alegria não fosse o fato daquele objeto ter sido descoberto um ano antes por Mike Brown. Além disso, havia fortes indícios de que Ortiz só teria procurado pelo objeto em suas imagens depois de acessar os dados da pesquisa de Brown. Olha, essa treta aí foi longe. Por anos, Ortiz e Brown brigaram pela paternidade de Almea. Uma briga homérica, mas que foi apenas um esquenta para a confusão que se seguiu ao anúncio da descoberta de Almea. Com receio de que Ortiz tivesse acessado também os dados das suas outras pesquisas, Mike Brown resolveu se antecipar e anunciar apenas 2 dias depois, em 29 de julho, outras 2 descobertas, Makemake e Eris.
As descobertas não só ofuscaram o anúncio de Ortiz, como iniciaram uma discussão que dividiu a comunidade astronômica. Isso principalmente porque Eris parecia maior do que Plutão, mas assim como ele, sua órbita era bastante alongada e inclinada, diferente dos outros planetas do Sistema Solar, e mais parecida com a órbita de um asteroide. Pelas definições da época, Eris deveria ser considerado um planeta, só que muitos astrônomos defendiam que a definição de planeta deveria ser reformulada, o que rebaixaria tanto Eris quanto Plutão. Sem falar em Haumea, que se fosse considerado um planeta como gostaria Ortiz, implicaria que Makemake, que era maior, também seria um. Isso faria de Ortiz um contestável descobridor de um planeta e de Mike Brown o primeiro ser humano da história a descobrir 2 planetas. Essa indefinição prolongou-se por vários meses, gerando uma enorme discórdia entre os astrônomos que não chegavam a uma conclusão sobre a definição de um planeta. A União Astronômica Internacional tentou ajustar essa definição em 2005, mantendo a classificação de Plutão e tornando Eris o 10º planeta do Sistema Solar. Apesar daquela proposta agradar a maioria dos astrônomos, as divergências eram tão grandes que a decisão foi adiada. Curiosamente, Mike Brown, o descobridor de Eris, passou a defender que ele e Plutão fossem reclassificados como planetas anões. Uma nova classificação para esses objetos que são grandes o suficiente para assumir um formato esférico, mas que não conseguiram limpar os arredores da sua órbita. Apesar da controvérsia ainda gerar discussões acaloradas por mais um ano, a proposta de reclassificação conseguiu arrancar um consenso no Comitê da União Astronômica Internacional, que aprovou em 2006 a nova definição de planeta, rebaixando Plutão para a categoria de planeta anão, mesma categoria atribuída ao objeto descoberto por Brown, que só então recebeu o nome de Eris, a deusa grega da discórdia. Só que esse consenso só ocorreu na União Astronômica Internacional, porque até hoje ainda tem muita gente chorando a morte de Plutão. Gente que não se conforma com o deboche de Mike Brown, que se autodenomina o assassino de Plutão e ainda escreveu um livro intitulado Como eu matei Plutão e por que isso aconteceu, onde narra o que foi a maior discórdia da história recente da astronomia. Bons céus a todos e até a próxima.